Fala galera, bom dia para você, boa tarde, boa noite, não sei que horário que você está vendo esse vídeo. Meu nome é Marcos Lisander e a proposta desse vídeo é trabalhando a disciplina de PDA do CEDERJ. Tá? Essa ajuda não vai ser nem uma questão de aula, essa ajuda que a gente pretende estar dando, a gente do projeto do SOS Comp CEDERJ, estar explicando para vocês diversas matérias que vocês têm dificuldades. Tá? E PDA, a gente detectou que PDA tem um problema muito sério quando o pessoal tem que fazer o algoritmo. Tá? E isso acontece normalmente na AD2. Na segunda avaliação à distância é feito um trabalho onde tem que ser feito um ou mais algoritmos, e é nessa parte que o pessoal costuma a ter dificuldade. Então o que eu proponho a fazer com vocês numa série de vídeos? Nós vamos estar pegando questões de ADs anteriores, tá? E vamos estar tentando dissecar essa questão, fazendo com que vocês comecem a aprender a transformar um problema de um enunciado em um trecho de código computável que executa aquilo que o enunciado está pedindo, tá? Que é o objetivo de fazer o algoritmo. Tá? E hoje nós vamos começar com a primeira questão da AD2 de 2016, primeiro semestre. Eu vou ler aqui e depois nós vamos começar a pensar como é que isso funciona. Vamos lá. Um determinado ser vivo reproduz-se de forma assexuada, podendo ter um número indeterminado de filhos. No entanto, a probabilidade de um indivíduo dessa espécie não ter filhos é grande, maior até do que a probabilidade dele ter filhos. De modo que é bastante provável que a linhagem de um indivíduo se extinga após algumas gerações. Qual é a sua tarefa? Escrever um algoritmo que, através de uma simulação, determine o número de gerações durante as quais se estenderá a linhagem de um dado indivíduo. Observe que esse é um número não determinístico. Isso é, para cada vez que você executar o algoritmo, este gerará provavelmente um resultado diferente. E este é precisamente o comportamento esperado para o algoritmo. Dica: uma linhagem se extingue quando nenhum dos indivíduos de uma geração tem filhos. Isso é até a obviedade, vocês vão ver num desenho que nós vamos mostrar. Para a solução dessa questão, considere a existência da função numFilhos, que retorna o número de filhos de um indivíduo. Esta é a função que gera o comportamento não determinístico do algoritmo, uma vez que ela retorna 0, 1, 2 ou o número de filhos que o sujeito teve, correspondendo a 0 filhos, 1 filho, 2 filhos, etc. Mas com uma probabilidade do indivíduo não ter filhos bem maior do que as demais. Atenção! Você não tem que escrever essa função. Assuma que ela existe em PTEX e que produz os resultados esperados. Observe a seguir, a título de exemplo, duas execuções simultâneas de um algoritmo que usa a função numFilhos. Ele fez um algoritmo simples, onde vai imprimir o resultado dessa função numFilhos, e você vai reparar que ela gera 10 valores, né? Um para cada execução desse laço para. E esses valores são valores de quantos filhos teria tido, tá? Sendo que a probabilidade da 0 é muito grande. E repare que numa segunda execução, os valores não são o mesmo, tá? Porque a função tem comportamento aleatório, tá? É isso que vai acontecer. Então o que acontece? Você não vai usar dessa forma. Aqui ele fez apenas uma amostra para te mostrar que cada vez que ele executa a função numFilhos, nesse caso aqui 10 vezes, ela retorna um valor. E uma segunda execução para mostrar que na primeira execução dão valores diferentes, na segunda que deu igual porque a probabilidade da 0 é muito grande, tá? Mas ele não dá posições iguais com os valores iguais, né? Ele até diz aqui, ó, perceba que os resultados diferentes gerados em duas execuções e a prevalência da ocorrência do caso em que o indivíduo não tem filhos, ou seja, tem muito mais 0 do que valores diferentes de 0. Como é que a gente vai pensar nisso aqui? Como é que a gente vai fazer? Isso aqui é apenas uma questão só. Normalmente a questão da AD2 ela vem com 2, 3, dificilmente vem com um algoritmo só. Tá?
Então vamos pensar como é que a gente vai fazer isso. Nós temos um desenho aqui que demonstra, tá? Esse primeiro camarada de cima é o cara que eu estou analisando, tá? E a resposta à pergunta é: quantas gerações esse cara vai ter, tá? No desenho aqui ele teve primeiro 3 filhos. Esses 3 filhos representam a primeira geração desse sujeito, tá? Que eu vou chamar de José, tá? Para a gente não confundir, tá? José teve 3 filhos, tá? O primeiro filho de José teve 3 filhos. O segundo filho de José teve 1 filho. E o terceiro filho de José não teve filhos. Mas note que o fato do terceiro filho de José não ter tido filhos, isso não impediu que José tivesse mais uma geração. Por quê? Porque só não teria geração, mais uma geração, se os 3 filhos de José não tivessem filho. Ok? Então a primeira geração de José foram 3 filhos. A segunda geração tiveram 4 filhos, que na verdade são netos de José, né? 3 do primeiro filho e 1 do segundo filho, tá? Dos filhos do primeiro filho de José, apenas 1 teve filho, tá? Essa é a terceira geração de José, tá? E esse 1 filho não teve filhos. Então a geração de José se encerraria nesse rapaz. Então ele teve o quê? 1, 2, 3 gerações, ok? Entendido isso, vamos começar a fazer o nosso algoritmo. Vamos começar a transformar essa ideia aqui, ó, de gerações em um código que o computador possa entender e rodar de forma passo a passo. Então vamos lá. Muito bem. Todo algoritmo ele começa com início e se encerra com fim. Entre o início e o fim está o algoritmo. Lembrando, o algoritmo que nós vamos fazer, ele vai utilizar uma linguagem bastante particular, tá? Chamada de PTEX. Você viu lá no enunciado. PTEX. O que é o PTEX? É uma espécie de português estruturado que foi criado pelo CEDEX, pelo CEDERJ, tá? Com calma, parece o Portugal, mas não é o Portugal. Por que não é o Portugal? Porque o Portugal ele é bem generalizado, que é usado no Visualg, ele é bem generalizado. Já o PTEX, o CEDERJ procurou fazer o quê? Procurou fazer uma linguagem que adaptasse o aluno à próxima linguagem de programação que ele veria, que no caso era Pascal e hoje é Python, tá? Então nós vamos trabalhar apenas com o pseudocódigo, apenas com o código em PTEX. Até porque nós não vamos cravar aqui uma tecnologia, não vamos cravar aqui uma linguagem de programação. A nossa intenção aqui é que você entenda como transformar um problema desse tipo aqui no enunciado, tá? Numa coisa desse tipo aqui, que é o algoritmo que nós vamos escrever. Tá? Então, no primeiro momento, o que eu preciso? Eu preciso ter uma variável que vai receber, tá, a quantidade de gerações, que vai calcular essa quantidade de gerações. Então, eu vou chamar essa variável de QTD gerações. Tá? Cuidado que no gabarito, normalmente, o pessoal costuma usar variáveis I, J, K. Elas não são muito intuitivas para dizer o que tem ali dentro, tá? Então eu não recomendo muito não. Para que você possa entender, o ideal é que você use nomes que sugiram o que está dentro daquela variável, tá? Então primeiro, vamos lá, uma variável chamada QTD gerações, tá? E ela vai receber, entenda esse sinalzinho aqui como se fosse uma setinha apontando para o lado esquerdo, tá? Porque aqui no Notepad++ não tem seta. Mas quando você for fazer lá no Word, no editor que você vai usar para fazer AD, use uma seta, tá? Então, QTD gerações vai receber o valor 0. Quer dizer, eu estou criando uma variável chamada QTD gerações e estou colocando nela o valor 0. Tá ok? Então, num primeiro momento, esse sujeito que eu estou analisando, ele não tem nenhuma geração.
Ele não teve filhos, não teve nada ainda, tá? Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer é o quê? Ver quantos filhos esse sujeito teve. Para isso, eu vou criar uma variável chamada num filhos ger, ou seja, número de filhos da geração desse sujeito. E vou atribuir a ela o que? A primeira execução do num filhos, que é o que? Que é a função que eu não sei o que é, tá? Ela é uma função que foi dada, eu não preciso escrever ela, e isso é importante para que você entenda o seguinte: diversas vezes você vai ter que trabalhar com uma função que não foi você que escreveu. Por exemplo, você comprou um equipamento, você baixou uma função, tá? Ou faz parte da biblioteca da linguagem que você está usando. Existem funções que fazem determinadas coisas, estão na documentação daquela linguagem ou daquele equipamento, e não te interessa muito saber como ela faz, mas sim que você vai invocar aquela função e ela vai te devolver um valor, e esse valor você vai interpretar. No caso aqui do num filhos, ela vai devolver um valor que é a quantidade de filhos, mas, por exemplo, em determinados equipamentos, ele vai determinar um valor e esse valor significa alguma coisa. 0 quer dizer impressora sem papel, 1 quer dizer que a impressora está offline, enfim. E aí você vai interpretar o que essa função te dá, tá? Então aqui nesse caso é importante você entender que eu não tenho que fazer nada sobre como a num filhos faz, porque isso não me interessa. Ela é uma caixa preta que eu vou chamar ela vai executar algum código que não fui eu que fiz, por isso não me interessa fazer, tá? E vou jogar esse valor dentro daquela variável num filho ger. E aí eu vou saber que aquele cara teve x filhos, tá? Que vai de 0, sei lá quanto, tá? Então nós vamos entrar aqui num laço enquanto. O que é o laço enquanto? Ele começa com enquanto e termina com fim enquanto, ok? O que esse enquanto faz? Ele é uma estrutura de repetição que vai repetir esse código, tá? Durante x vezes aqui. Esse x vezes que ele vai repetir é determinado por uma condição que vem depois da palavra enquanto. E eu vou rodar esse código enquanto num filho ger for maior que 0. Então, enquanto o num filho ger for maior que 0, faça o que? Ele vai fazer alguma coisa enquanto o num filho ger for maior que 0, ok? E o que nós vamos fazer? Bom, se o num filho ger for maior que 0, tá? Quer dizer que aqui essa execução de num filhos retornou algum valor diferente de 0. Então isso significa que esse cara já teve a primeira geração. Um filho, 2 filhos, não sei quantos, tá? Mas ele teve a primeira geração. Então o que eu vou fazer? Eu vou incrementar na quantidade QTD gerações. Ela vai receber o que ela tem, QTD gerações, mais 1. Ok? Muito bem. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou começar a ver dentro dessa geração que eu estou analisando, quantos filhos essa geração teve. Para isso eu vou pegar uma variável que eu vou chamar de .filhos, tá? E vou inicializá-la com 0. E vou usar um laço, que é o laço para, e termina com próximo. Tá? Esse laço é um outro laço que vai executar o que está aqui dentro diversas vezes dentro de uma condição que vai vir depois do para, tá? É para, faça, igual o enquanto. Para alguma condição, faça. E qual é essa condição? Eu vou fazer uma variável filho que vai receber de 1 até o que? O num filho ger. O que é isso? Para cada um dos filhos que esse cara teve, ó, esse cara teve num filho ger, tá? Se ele é maior que 1, eu preciso ver para cada um desses filhos quantos filhos ele teve, ok?
para saber se vai haver mais uma geração ou não, tá? Então, para cada um desses filhos, o que eu faço? Eu faço o tot filhos, vai receber o quê? Vai receber o tot filhos mais uma execução da num filhos. Depois nós vamos fazer a execução passo a passo e você vai entender direitinho como é que funciona, tá? Muito bem. Então, para cada filho dessa geração, ele vai executar esse cara aqui e vai armazenar na tot filhos o total de filhos daquela geração, não daquele filho, tá? Ele vai pegar para cada filho, ver quantos filhos ele teve e vai jogar para dentro do tot filhos. Então, no final dessa execução desse para, a variável tot filhos vai ter o total de filhos daquela geração. Então, eu faço num filhos ger vai receber tot filhos. Muito bem. E com isso aqui eu encerro o meu enquanto, tá? E no final eu vou imprime o número de gerações é QTD gerações. Esse aqui é o algoritmo que responde àquela questão, tá? De quantas gerações o cara vai ter dentro daquela função num filhos. Vamos agora dar uma percorrida nele para você poder entender como é que isso se processou. Vamos lá. Nesse desenho nós estamos lidando com o José, é esse primeiro camarada aqui, tá? Então, a princípio, nessa linha aqui de análise, ele não teve filho nenhum, ok? Muito bem. Então, ele não teve filho nenhum. Então, quando eu estou aqui, ó, a quantidade de gerações dele a princípio é 0. Então, nesse momento, eu executei a num filhos e coloquei dentro do número de filhos da primeira geração do José, tá? Então, a primeira geração do José, conforme o desenho, teve 3 filhos. Tá? É como se essa num filhos tivesse retornado o valor 3. Então, agora essa variável num filhos ger possui o valor 3. Então, quando ele vai executar isso aqui, ele vai verificar. 3 é maior que 0? Sim, 3 é maior que 0. Então, eu vou rodar esse enquanto, tá? Tantas vezes até que essa variável aqui não tenha um número maior que 0. Ok? Ou seja, tenha 0, tá? Então, por ele ter tido 3 filhos, quer dizer que ele teve a sua primeira geração, esses 3 filhos, tá? Então, eu venho aqui e adiciono 1 na quantidade de gerações dele. Muito bem? Tá? E para essa geração, eu vou analisar o tot filhos, ou seja, quantos filhos essa geração teve. Tá ok? Então, vamos lá. Para cada filho, para filho de 1 até num filho ger, ou seja, até 3, para filho igual a 1, para filho igual a 2 e para filho igual a 3, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o tot filhos, que a princípio é 0, e vou somar uma execução do num filhos, tá? Então, na primeira execução do num filhos, conforme o desenho, a função retornou de novo 3, tá? Então, ele pegou aqui, ó, tot filhos vai ser igual a 0 mais 3. Então, tot filhos agora é 3. Na próxima execução, tá? Ele vai olhar para o segundo filho, tá? Então, ele teve um filho. É como se na segunda execução desse para aqui, esse num filhos tivesse retornado o valor 1. Então, tot filhos vai receber o tot filhos, que era 3, mais 1 que retornou. Então, ou seja, tot filhos agora é 4. Tá? O terceiro filho, quando ele veio no terceiro filho, tá? O terceiro filho não teve filhos. Então, o que aconteceu? Ficou tot filhos, vai receber 4 mais 0. A num filhos retornou 0 nesse caso. Ok? Então, nós encerramos esse ciclo para de 1 a 3 com o tot filhos ficando com o valor 4. Tá? Então, o que eu fiz? Peguei o num filho ger e recebi nele o valor de tot filhos. Então, agora, o número de filhos da geração é 4. Fechei o enquanto
ele vai voltar cá para cima para verificar de novo se num filho G é maior que 0. Num filho G é 4. Então eu tive mais uma geração. Ele vai pegar a geração e vai somar mais um. Tá? Por enquanto a quantidade de gerações é 2. Ok? Vou zerar o tot filhos e vou fazer para 4. Né? Para 4, no caso é o número de filhos. Vou fazer para 4 esse total. Tá? Então 4 vezes eu vou rodar. Tá? A primeira vez para esse primeiro filho aqui. Tá? Que é o primeiro neto do José. Tá? Para o segundo neto, terceiro neto, quarto neto. Tá? Na primeira execução, o primeiro neto não teve filhos. Então ficou 0 mais 0. Tot filhos continua sendo 0. Na segunda execução, teve um filho. Né? Um filho. Tá lá. Então, ficou. O tot filhos vai receber 0 mais 1. Então, tot filhos agora é 1. Na terceira execução, não teve filhos. E na quarta também não. Então, ele não vai adicionar mais nada. Tá? Então, termina essa execução com tot filhos igual a 1. E num filho ger vai receber esse 1. Fechou enquanto vai vir cá para cima, ainda é maior que 0. Então, vou somar mais uma geração. Quantidade de geração, 3. Ok? E tot filhos vai ser 0, só que eu vou executar para 1 só, porque agora o número de filhos da geração é 1. Então, para filho 1 até 1, ele vai pegar tot filhos, vai receber 0 mais uma execução do num filhos, que agora o último não teve filho. Então, vai ser 0 mais 0. 0 mais 0, 0. Termina essa execução com tot filhos igual a 0. Esse 0 é colocado dentro da num filho ger. Quando fechar o enquanto, ele vai vir para cá e agora num filho ger não é maior que 0, é igual a 0. Então ele vai sair e vai imprimir. O número de gerações é 3. Conforme o desenho, número de gerações 3. Entendido? Eu espero que tenha ficado claro. Nós vamos desenvolver mais algoritmos, tá? Se tiver alguma dúvida específica em um algoritmo, escreve aí, faz um vídeo do algoritmo da AD tal, semestre tal, questão tal, e a gente vai tentar fazer de acordo com que mate as dúvidas de vocês, ok? Essa é apenas uma matéria, nós vamos fazer de várias disciplinas, pretendemos fazer de várias disciplinas, então colabora com a gente, vamos fazer o nosso curso mais forte, vamos aumentar o CR médio do curso, que tá bastante sofrido, né, o CR, do curso de computação na UF. Vamos dar uma aumentada nisso aí, vamos meter as caras, vamos estudar, e no que precisar, estamos aí, tamo junto, galera. Bom com Deus, curte aí, dá um joinha aí, e vamos lá, vamos fazer vídeo, vamos fazer mais explicações para vocês, tá bom? Buscando cobrir o máximo possível de ADs para que vocês possam entender como trabalhar isso, porque na prova, infelizmente, vocês não vão ver isso. Tá? A prova de algoritmo é muito tranquila, a prova de PDA é muito tranquila, mas isso vai te acostumar mal, né? E na hora de fazer fundamento de programação você vai ter dificuldade. Então vamos aprender aí a fazer o algoritmo, independente de ser Python, independente de ser C, Pascal, qualquer outra linguagem que vier, você vai ter maior facilidade entendendo como é que se escreve um algoritmo. Beleza, galera? Fiquem com Deus e um abraço para vocês.